Como desenhar a Vila Savoy do arquiteto Le Corbusier? Vamos entender toda a base de como ver a referência, entender a relação da volumetria, pontos de fuga e fazer toda a construção do rascunho até a finalização com luz e sombra. E como sempre, sem muita enrolação, meu nome é Guilherme Toledo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, começando a pegar nossa referência com base no Pinterest mesmo, encontrei a referência da Vila Savoy. Percebe que temos a base em um retângulo, então formado ali por uma parte mais frontal, em um ponto de fuga. Como? É só você perceber que você pegou a forma, ligou as linhas a um centro, temos uma interseção entre essas linhas inclinadas. Isso já fica um pouco mais claro que é um ponto de fuga. Então, esse retângulo um pouco superior, que é a base dele, e também o inferior, que tem ali os pilotis, a base superior do nosso terraço de jardim. Então, vários elementos que a gente vai colocar de fato no nosso papel posteriormente. E quando a gente pega e dá uma limpada um pouco na nossa referência, percebemos que a forma é bem simplificada. Em base, 2 retângulos para a gente de fato ir para o nosso papel, por exemplo, agora, e já pegar ele e colocar os elementos principais. Mas antes, começar pelos nossos materiais. Eu particularmente gosto muito de pegar a lapiseira 03, porque ela tem um traço bem fino e ajuda bastante na hora do nosso rascunho. No papel, sempre vamos começar pela nossa linha do horizonte. Ela que vai dizer pra gente o que está acima e abaixo. Isso é muito importante para saber o que desenhar na nossa forma. Se vai ser uma forma que ela está com a base aparecendo, como por exemplo, esse sólido maior, que é onde tem as janelas, ou se é o que o topo está aparecendo, que é o nosso piso, a nossa laje onde a pessoa vai estar andando. Então temos nossa linha do horizonte, o nosso ponto de fuga bem na sua parte central do nosso desenho. E a partir dele, vamos colocar alguma medida para um lado esquerdo primeiro. Por exemplo, coloquei uma medida ali que eu acredito ser uma medida correta e vou replicar para o lado direito. Por quê? Se você perceber na referência, é uma referência que ela está simétrica. Então a gente pode tranquilamente replicar de um lado para o outro sem se preocupar de estar deformado. Com isso, a gente já vai formando a base do nosso desenho, que é esse retângulo. Aqui temos a base da metade do nosso desenho, então encontrando com um X, então sempre um X. A interseção é exatamente a metade do nosso desenho. Traçamos aí uma linha vertical, temos de um lado vai ser a metade simétrica e do outro lado a mesma. Isso vale tanto para a parte de um lado esquerdo ao lado direito, quanto o superior para o inferior. Perceba que foi o mesmo X que eu fiz para as 4 bases de igualdade na nossa face. Então isso fica mais fácil para a gente entender o que é o térreo, o que é o primeiro pavimento, o que é o lado esquerdo, o que é o lado direito da nossa referência. Nisso a gente também já pode fazer as outras divisões, seguindo o mesmo passo a passo de X. Fiz o X, encontrei a interseção e por ela eu vou colocar, por exemplo, a base da nossa entrada. Perceba que ela é um pouco circular, então tem a base superior circular e a base inferior também. Por ela também a gente já vai começar a marcar a base do nosso piso também. Perceba, o piso ele vai se encontrar ali com a base da nossa entrada e a parte superior. Detalhe, os pilotis também já vale fazer um leve rascunho agora. 2 linhas já é o suficiente, uma em cada extremidade para dar essa espessura do que está apresentando. E dica, é bem fácil de fazer isso, como um de cada lado, um no meio e um em cada metade. Então novamente, vamos fazer mais um X e nesse encontro mais um piloti. Nessa parte frontal, o Le Corbusier colocou 5 pilotis na nossa parte frontal. Porém, já que a gente está vendo em um ponto de fuga, a gente vê o que está ao fundo em perspectivado. Logo, a gente também vai ver os pilotis nas partes laterais da nossa construção. Então, bem com base do que a referência está mostrando, sem muita regra de perspectiva para entender a posição, olhou a referência, viu mais ou menos a posição, já vamos traçar ali a base onde que vai estar essa posição dele. Com a parte inferior feita, podemos partir para a parte superior. Então, são alguns detalhes que não estão tão ligados com a parte de perspectiva. Esses detalhes são um pouco mais fáceis de serem feitos, então a gente pode se basear muito, praticamente 100%, em 2 coisas. Primeiro, como a referência está mostrando para a gente em relação à posição e também a posição do nosso desenho.
Se a nossa referência está próxima do que o nosso desenho está sendo mostrado, aí já pode pegar algumas linhas como base. Como, por exemplo, essa parte que eu estou fazendo agora, que é um pouco mais fina, ela coincide com o segundo pilotis do lado direito para o esquerdo. Então, a gente pode colocar ali próximo a essa relação de proximidade. Então, pegando essas relações é muito fácil. Porque pensa, a gente fez uma parte bem detalhada em relação à posição do piloti. Agora a gente pode dar uma leve suavizada e sem ter essa pressão muito grande. E agora podemos colocar as janelas em fita, que são também aí um dos 5 pontos de arquitetura que são apresentados também nesse projeto. Então, de uma forma mais simplificada, é um grande retângulo que nós vamos passar para o nosso papel. Então, começando por uma extremidade, fazendo a parte vertical, e vamos levar toda essa linha para o lado direito do nosso papel para fazer esse retângulo. Lembrem, essa janela não está centralizada em relação à altura da nossa referência. Cuidado a isso. Esses detalhes, mesmo que possam parecer um pouco simples, dão a diferença quando a gente vai olhar a referência. Perceba, a parte de parede que sobra para baixo da janela não é igual à que está acima da janela. Ela está um pouquinho para baixo da metade. Então, detalhes importantes que a gente tem que sim se atentar, mesmo que sejam detalhes simples, fazem diferença no nosso desenho. Com isso, vamos repetir espaçamentos, cuidado, iguais em toda a parte da nossa janela. Não tem alterações em relação ao espaçamento. Então, esse é um bom momento para treinar linhas mesmo. Você vai fazendo ali algumas linhas verticais, sempre tentando ter esse espaçamento um pouco mais correto em relação a cada um. Já aqui podemos fazer essa parte de um breve ripado quase dessa parte dessa entrada, que tem essas divisões aí de metal, que vai essa parte dessa entrada. Também linhas verticais que a gente vai fazendo com espaçamentos um pouco mais próximos. E perceba, do ponto de fuga eu puxei a referência de um dos pilotis para fazer o pilotis um pouco mais interno, que dá um suporte ali para aquela entrada. Então é interessante pegar essas referências de proporção. Peguei o tamanho do pilotis externo, puxei para a parte interna para a gente entender qual é o tamanho do pilotis mais interno. E dessa forma temos a nossa referência um pouco mais completa. Ainda não temos luz e sombra, que ainda vai ser mostrado nesse vídeo, mas temos a base mais completa, mais formal de como fazer essa referência, incluindo linhas, formas, medidas e tudo isso que completa essa nossa referência. E esses tópicos de luz e sombra, perspectiva, aquarela e muitos outros tópicos eu consegui ensinar de forma detalhadamente para vocês na comunidade do Sketch. Para você que não conhece, a comunidade do Sketch é a maior comunidade de sketch arquitetônico do Brasil. Dentro dela nós temos mais de 10 cursos com mais de 100 aulas com muitas horas de conteúdo, onde tem passos a passos de inúmeras referências e cursos mostrando perspectiva, luz e sombra, as formas, mobiliários, aquarela, maquetes e até mesmo história da arquitetura. E o melhor de tudo é que a cada 50 dias é adicionado um conteúdo novo, inédito, para complementar essa nossa Sketchflix, que é basicamente uma plataforma de streaming de sketch arquitetônico e temas que abordam e contornam esse nosso tema. Para saber de mais detalhes e informações sobre a comunidade do Sketch, é só clicar no link da descrição e saiba mais. Mas claro, ainda temos que fazer toda a parte de luz e sombra da Vila Savoy. Vamos lá! Então aqui percebam que a luz está posicionada na parte posterior da nossa referência. Então a luz está lá, a sombra está para frente. Então a parte da frente da nossa referência vai estar um pouco mais sombreada no nosso papel. Aqui vou dar uma leve acelerada também no vídeo porque vai cansar a parte da sombra, porque sempre temos que nos atentar a 2 detalhes principais. Primeiro, sombras uniformes. Segundo, contraste. A gente não pode deixar todas as sombras na mesma tonalidade de grafite preto. A gente sempre tem que ter tonalidades diferentes. Para isso a gente vai mostrar o que está um pouco mais escuro, logo às vezes um pouco mais perto, um pouco mais longe. Por exemplo, essa entrada ela está mais distante do observador. Então, ela também está um pouco mais distante do sol. Coincidiu esses 2 fatores. Então ela vai estar com uma tonalidade um pouco mais escura. O seu valor tonal vai ser um pouco diferente. Já a parte da laje inferior da nossa construção, o que a gente está olhando de baixo para cima, ela também está mais distante do sol, está praticamente contrária a ele. Então ela também vai ter essa tonalidade um pouco diferente, um pouco mais escura, só que cuidado, ela tem que estar um pouco diferente da nossa entrada, para não virar um super paredão de uma mesma tonalidade de cor que acaba confundindo o observador quando vai ver a nossa referência. E a parte também de sombra vai se repetir para os nossos pilotis. Mesmo que o nosso sol, a nossa fonte de luz está na parte posterior do nosso prédio,
Os pilotis também vão ter uma leve sombra em algum dos lados. Nesse lado, observando a referência, eles têm uma leve sombra no lado direito. Então isso também a gente vai acabar repassando para o nosso desenho. Detalhes: as janelas, mesmo que elas não tenham mais sombra, a esquadria é um pouco mais escura do que a parede branca. Então nós não podemos deixar na mesma tonalidade. Então dando esse leve contorno nas nossas janelas, para dar essa leve diferenciação também do que é não só sombra, mas o que também tem um contraste. Lembre da nossa segunda regrinha, de ter uniformidade no traçado da nossa achura, mas ter contraste entre tonalidades. Vou fazer agora um leve contorno na nossa referência, bem aquele traçado de arquiteto, sabe? Quando a pontinha fica um pouco para fora e tudo mais. Já pega essa dica, aquele traçado famoso de arquiteto, que uma linha passa da outra e tem aquela pequena voltinha nas interseções. Para alguns detalhes na parte superior, esses detalhes de cima, o que a gente pode fazer, olhando bem a referência, ela é uma parte curva. Então, um lado vai ser um pouco mais escuro e o outro vai aos poucos suavizando. Detalhes também de profundidade, como por exemplo daquela meio que janela, também vão aparecer em relação à sua luz e sombra. E esses detalhes curvos são bem importantes, que a gente consegue mostrar para o observador, mesmo que ele não veja a forma curva, a luz sendo mostrada com a sombra, dá esse detalhe de, ó, isso aqui é uma parte um pouco mais curva. Então, toda a nossa forma com base na proporção, luz e sombra e perspectiva, com a nossa referência que eu também vou deixar disponibilizada aqui na nossa descrição. E, com isso, finalizamos por completo o passo a passo dessa nossa referência com linhas até luz e sombra. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like no vídeo, aqui embaixo é facinho, é super rápido, se inscrever no canal e também comentar qual que é a próxima obra arquitetônica que você quer ver sendo desenhada aqui, não só de arquitetura, mas também imobiliários, enfim, alguns temas que vocês querem ver. Eu sou o Guilherme Toledo, até um próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!